você fala assim, porra, Alfeu, eu queria calcular qual que é o retorno do investimento e eu não tenho uma HP12C, né? Então eu falaria para você, equacione os fluxos de caixa, né, lá para frente e coloque como incógnita aqui a taxa e zere aqui, ó. Coloca como zero aqui, ó, o VPL, que é a somatória. Você vai fazer um processo interativo, que pode demorar um pouco, mas você vai chegar no resultado, tá certo? Vamos lá, olha só que interessante, né? Vamos combinar aqui a 10, descontando a 10, deu 100 positivo? Vamos arredondar aqui atrás para 100? Todo mundo concorda? Eu sei que deveria ser 110, tá? Vamos concordar que é 100? Fechou? Então, descontando a 10, deu 100. Descontando a 20, deu menos 100. Qual que será que é a taxa que zera? Oliver, qual que é a taxa que zera? 15%. Vamos ver quanto deu. 14,96. Justo? Então, esse raciocínio dos grandes números funciona. Embora não seja linear, né? Não é linear aqui a relação entre o VPL e a taxa de retorno, a gente, para poder fazer uma aproximação, a gente pode considerar como sendo linear, pode assumir isso, a gente não vai estar errando muito, tá certo? Então, 14,96. Então, o exercício 1 da lista era o seguinte. O valor presente líquido, ele pode ser melhor descrito como? Aí a alternativa A era que o investimento só deve ser aceito somente se o VPL for igual a zero. A alternativa B era que o investimento deve ser rejeitado se o VPL for positivo e aceito se o VPL for negativo. A alternativa C era que o investimento deve ser rejeitado se o VPL for negativo e aceito se o VPL for positivo. E a alternativa D é que um investimento capaz de gerar mais caixa do que ele gasta, independente de quando os fluxos ocorrem, sempre terá um VPL positivo e, consequentemente deverá ser aceito. Quem fez o exercício? Qual foi a alternativa que colocou? C. A alternativa é C. O investimento deve ser rejeitado se o VPL for negativo e aceito se o VPL for positivo. TIR é quanto o investimento está rendendo para você. Ponto. Você pegou, calculou, verificou que a TIR é 15, verificou que a TIR é 18, verificou que a TIR é 19. É um fato, é um dado da vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é, quanto que eu exijo receber mínimo para poder fazer um investimento? Isso é outra coisa. Isso é o teu custo de oportunidade. Tá? Por que é o custo de oportunidade? Porque é o seguinte, para você poder definir essa taxa, é o seguinte, você precisa ter essa taxa na mão. Não adianta você falar para mim assim, eu falo, Tomás, eu te faço aqui uma proposta, você me empresta R$100 e eu te devolvo R$102 no final do ano. Você vai falar assim, não, você vai me pagar 2% no ano? É ridículo. Eu não aceito nada menos do que 30%. Eu falo, truco ladrão. Aonde você vai conseguir 30%? Você entendeu? Você precisa ter aquela taxa. Se você falasse pra mim assim, porra, eu tenho pelo menos 6, eu falava, é verdade, ele tem a poupança. Ele tem a poupança. Você falava, não, eu tenho pelo menos 12, eu falo, é verdade, ele tem título do Tesouro Direto, que ele pode comprar. Agora você fala pra mim, eu tenho 20, eu vou falar, a Ecogê não abriu o capital ainda, como é que ele pode ter? Né? Então, assim, o custo de oportunidade é o quanto que você deixa de ganhar num investimento que você tem, a possibilidade de ganhar, né? Para poder fazer um outro investimento do mesmo risco, tá? Sabe quanto que é a taxa de juros do Banco Central do Japão? Que é a taxa que a gente usa como referência. Lembra que eu falei para você que no Brasil a gente usa a taxa do Banco Central como referência, não é isso? Essa taxa Selic, que é 12,75, tá certo? E lembra que eu falei para você que ela tá alta, porque o governo quer enxugar dinheiro da economia para poder diminuir a inflação, não é isso? Sabe quanto que é no Japão? Chuta alguém. Qual que é a taxa de juros do Banco Central do Japão? É zero. É zero. Por quê? O pessoal fala assim, que o japonês é um povo tão poupador. Por quê? O japonês não gasta. Os caras não gastam, os caras são poupadores. O pessoal costumava brincar, falava assim, que se eles passassem com
aqueles B-52, aqueles avião, né? Jogando ien em cima de Tóquio, da praça central de Tóquio, eles falam que nem assim eles iam conseguir alavancar o consumo, porque os japoneses iam pegar aqueles ienes e imediatamente iam correr e depositar na poupança. Os caras não gastam. Os caras não gastam. Então, o Banco Central, a taxa de juros está zero, que é exatamente para falar assim, ó, gaste o seu dinheiro porque eu preciso fazer que essa economia se movimente, né? Eu preciso que vocês consumam produtos, né, para a gente poder gerar PIB, né? O PIB é o consumo de bens e serviços, porra. Enfim, lembra tem um exercício onde a gente tem 2 projetos, né? E a gente está pedindo para a gente descontar 10%, né? E calcular o VPL e calcular tiro. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui que é legal, ó, no projeto A e no projeto B, ó, no projeto A a TIR é de 12,37 e no projeto B a TIR é de 15. Se a gente está descontando esses projetos a 10%, o VPL vai ser positivo ou negativo? Positivo, tá certo? Por quê? Porque a taxa de retorno é maior do que a taxa de desconto que eu estou aplicando. Então o VPL é positivo. E aí, vamos lá. O projeto A, descontando a 10, ele está dando 614, e o projeto B, descontando a 10, está dando 565. Só que tem um problema aqui. Esse cara aqui está dando 614 com uma taxa de 12,37. E esse cara aqui está dando 565 a uma taxa de 15,07. Assim, né? Esses indicadores, eles balizam as nossas decisões, tá certo? A rigor, você teria que optar pelo projeto de VPL mais alto. Só que, lógico, né? A gente vai analisar a coisa como um todo. Tem outros indicadores que a gente pode utilizar. Né? Tem um indicador que o pessoal usa que é pegar o VPL e dividir pelo investimento. É um indicador. Né? Porque se chama bang for buck. O que é bang for buck? Quanto que eu estou tirando para cada dólar que eu estou colocando? Você pode falar, olha, não aceito entrar num projeto que me pague 1,1 do que eu estou investindo em termos de VPL. Só que aí você já está entrando em outras análises, né? Se você for analisar puramente do ponto de vista do teu retorno, quer dizer, tem um investimento que vai render X% ao ano. Baseado nesse X% ao ano, invisto ou não invisto, o VPL sendo positivo, você deveria investir. Só que se você tem uma gama de investimentos, você vai analisar cada um deles e vai colocar outras variáveis aí para poder definir.